Olá, meu nome é Natália, para quem está chegando agora. Eu sou psicóloga e trabalho ajudando pessoas a encontrarem alívio da ansiedade, lidando com culpa, vergonha e autocrítica. E hoje essa live surpresinha é para apresentar para vocês a Ju. A Juliana, ela também é psicóloga e ela foi parte da nossa última turma da imersão Habitar-me, que tem justamente esse propósito de alívio da ansiedade. E quando eu falo lidando com culpa, vergonha e autocrítica, é uma proposta dentro de um processo de aprender um diálogo interior mais amoroso, mais compassivo com a gente mesmo. E aí eu quero dizer para você que muitas das nossas formas de alívio da ansiedade, elas estão ligadas a autocontrole. Já falei isso aqui antes, mas vou repetir, né? Autocontrole, a ideia de força de vontade, de tentar modificar os nossos pensamentos, de tentar controlar as nossas sensações. Só que essas formas correm um risco e muitas vezes se tornam uma forma de autocrítica. O autocontrole facilmente se torna uma forma de autocrítica. E qual é o problema disso? Qual é o problema da autocrítica? O problema da autocrítica é que quando a gente está se criticando, quando a gente é a parte que critica, não sei se você já parou para pensar nisso, a gente também é a parte que escuta, tá? Então pense aqui comigo. Como você se sente quando você recebe críticas? Pense aí um pouquinho, para sentir, respira. Qual é a sensação no seu corpo quando você se sente criticado? Eu imagino que para você, como para a maioria de nós, quando a gente se sente criticada, eu falo criticada de uma maneira dura, não uma crítica amorosa construtiva, não, porque a nossa autocrítica, ela, em geral, não é amorosa nem construtiva. Essa sensação de receber críticas duras, ela provavelmente está bem mais próxima da sensação de ansiedade, da sensação de risco para o corpo, do que da sensação de segurança e tranquilidade. Deixa eu ver aqui notícias da Ju. Nossa convidada. Por isso a proposta. Por isso a nossa proposta no Habitar-me não é reforçar a autocrítica. Não é reforçar a ideia de controle sobre a gente. A proposta do Habitar-me alguém perguntou aqui para mim, olha, Paulo, se você estiver ouvindo, não é com a Alcilane agora não, é com a Ju. A proposta do Habitar-me não é reforçar esses mecanismos, ao contrário, é a gente criar outras formas de aprendizado para lidar com os sentimentos difíceis que não sejam através do controle, que em última instância só geram mais autocrítica. E aí como é que a gente faz isso? A gente criou um método baseado em outros métodos, em outras teorias, em várias teorias, por sinal, que a gente chamou de método SER. Oi, Ju, chegou, já vou abrir para você aqui. Eu vou explicar rapidinho o que é o método SER, que é C de conhecimento, E de experiência e R de relações, que é justamente a forma da gente se aproximar desse cuidado
que não seja só através do controle e do conhecimento intelectual. Né? Então tem o C de conhecimento, que é o tanto de psicoeducação, de informação que é útil para você, né? Principalmente que tem uma carga considerável de desculpabilização, para você entender que muitas das coisas que você acredita que são só suas, que são defeitos seus, na verdade são partilhados pelos outros seres humanos. O E de experiência, para você poder sentir no corpo o que é isso. Né? Sentir, não adianta você entender, né? A gente é capaz de entender muitas coisas racionalmente, mas nem por isso mudar a nossa forma de sentir e de se comportar, e isso influencia tudo que a gente pensa, inclusive. Então, o E de experiência desse método tem a ver com as práticas, tem a ver com as experiências que a gente pode viver juntos, para que o nosso corpo vá criando essa memória. E o R de relações. Isso é uma coisa assim difícil na psicologia, muitas vezes, em várias áreas da psicologia. A gente fica muito no indivíduo e a gente subestima o impacto que as relações têm na nossa saúde mental. O impacto que todas as relações, tanto essas relações mais micro, familiares, conjugais, quanto as relações mais macro, cultura, sociedade, a ideia que eu tenho que os outros fazem de mim, o quanto isso influencia na nossa saúde mental, na forma como a gente se vê e naquilo que a gente sente no nosso corpo, em como vai caminhando o nosso cuidado com ansiedade ou não. Então, por isso, relações também é o terceiro pilar da nossa imersão de alívio da ansiedade. Como é que a gente trabalha isso? Criando e nutrindo uma comunidade coesa, uma comunidade forte, para que a gente possa experimentar também, viver essa experiência, o E, né, do método, também nas nossas relações. Porque tem coisas que a gente nunca vai conseguir vivenciar sozinhos. E que muitas vezes a maioria de nós também não vai encontrar relações no momento que a gente está. Vou te chamar agora, Ju. Responder a Juliana, entrar ao vivo com a Juliana. Tocou nessa questão dos vínculos, aí pronto, foi para níveis bem inacessíveis, assim, que não fossem por uma entrega e um local que eu me sentisse até confortável, acolhida para estar trabalhando isso. E você super se entregou, né, Ju? Assim, sua presença foi bem... Você viveu muito todo o processo. Nath, Geralmente você... Isso foi um boom na minha terapia, sabe? Porque eu percebi também que no meu próprio processo terapêutico eu cheguei em lugares assim que eu acho que eu nunca tinha chegado em tanto tempo que eu fiz terapia. Porque eu faço terapia também, acho que você sabe, né? Já tem muito tempo, desde que eu sou criança e tal. Pois é. Foi, assim, um compilado de coisas, sabe? Mas eu vejo que a vivência meio que estava esclarecendo o que estava acontecendo ali. Aconteceu essa situação ruim durante a vivência, na minha vida pessoal, com a questão de saúde da minha família. E foi suporte para mim, sabe? Foi muito suporte. Meio que foi encaixando as pecinhas do que estava acontecendo. Que bom, Ju, que bom saber disso. Isso é interessante ouvir isso de você, né? Porque algumas pessoas me falam que elas têm um pouco de medo. Falam assim, eu não quero ir lá mexer. Né? Uhum. E ao mesmo tempo que mexe, a proposta é ter suporte. Não é assim, vamos pegar as suas feridas, agora a gente vai te remexer para você encarar de frente. Essa não é... Isso pode acontecer um pouco, né? Assim, não é um processo só no sentir bem, porque a vida não é só se sentir bem, a gente não está se sentindo bem. Então, mas a ideia é ter o suporte, amparar para as dificuldades que já estão acontecendo, independente da imersão.
né? Como as coisas que você viveu, que você partilhou com a gente durante a imersão, que foram super fortes. Inclusive, eu sinto que foram super catalisadoras para muitas pessoas, né? Observar a sua partilha, a sua presença, como você estava acolhendo genuinamente a sua dificuldade, porque em vários momentos a sua presença foi essa, não foi assim, como eu estou? Bem, estou me sentindo bem, não, você tá difícil, tá doendo, e eu tô aqui. Assim, isso foi muito bonito. Uma coisa que, inclusive, eu queria ressaltar por causa desses momentos, né, que eu estava vivenciando de saúde da família, eu não estava conseguindo descansar, porque parecia que eu tinha dois pratinhos para equilibrar ao mesmo tempo, que era o profissional e agora essa questão sentimental toda que veio à tona, né? Então eu faltei muitas aulas não, os encontros mesmo, né? Os encontros presenciais. E eu me senti confortável de faltar aos encontros presenciais, porque vocês já meio que já trouxeram, sabe? Essa perspectiva de tipo, segue seu fluxo, você tá lá, estamos aceitando vocês aqui do jeito que vocês estão, que vocês são. Porque não é para ser mais uma fonte de ansiedade, né? Não Exatamente. é para ser. E mesmo faltando, você foi muito presente. Porque eu acho que tem uma coisa da qualidade da presença também. Né? Quando você se entregou para os processos, você fez muitos vínculos, né? Você estava você é muito parte assim da comunidade do R, das relações. Que eu estava até falando com a Marina, que é outra participante, quem viu as aulas da jornada viu o depoimento dela, né, que viu a aula de lançamento, que eu falei assim, Marina, você falou todo o método ser. Ela, o que é método ser? Aí eu não contei para ninguém, né? Eu não contei para vocês, mas é porque a gente deu o nome depois. Então você estava bem presente no R. O R do método C. Ai, nossa, mas espera, vocês falaram disso nos encontros, no último encontro, provavelmente? Não. Não falamos de nenhum. Mas assim, você estava presente, que eu digo, você estava nas relações. Você é bem parte da comunidade. Você se colocou como parte. Eu percebo como uma das pessoas que aproveitou esse aspecto do método, né? Que não é só conteúdo gravado, não são só práticas, mas uma das questões é a interação entre vocês. E eu acho que você aproveitou bastante. E é interessante a coisa das relações é assim, quando uma pessoa aproveita, outras aproveitam por tabela. Que quando você fala, você aproveitou bastante, você se colocou, você compartilhou, então você deu a oportunidade para outras pessoas também aproveitarem, que é te ouvir a sua partilha, perceber como elas se sentem com o que você fala, como elas se identificam ou não se identificam, aonde toca nelas. Então, relação é tipo teia, onde a gente toca, reverbera, né? Em todos os lugares. Muito obrigada, Ju. Eu que agradeço, Nath. Ainda tem. Pode falar. Não, quero escutar você. Não, vou te perguntar mais coisas aqui. Você me contou como é que você conheceu a minha página, né? O que estava acontecendo quando você conheceu a imersão. E aí, por que você sentiu que podia confiar? Assim, ok, né? Eu podia fazer outras coisas para lidar com a ansiedade, mas eu vou nessa imersão. Por que eu senti que poderia confiar? Não tem resposta errada, tá? Tá, eu tô pensando aqui, complexo. Nath, eu percebi que eu podia confiar por causa acho que da visão que vocês têm em relação ao sofrimento psíquico, sabe? Não como uma coisa que deve ser exterminada, de certa forma,
A ansiedade não é uma coisa que deve ser exterminada, mas de certa forma acolhida, tipo, aquilo tem o seu valor, sabe, para sobrevivência. E aí eu fico curiosa demais com essa coisa. O que que é esse pequeno monstrinho que eu tô cultivando aqui dentro de mim? Que tá querendo me dizer, sabe? Não dá para ignorar ele. A gente tem que escutar ele, sabe? E eu senti, tudo bem, isso tudo na teoria é lindo, é maravilhoso, mas cadê a prática? Como é que faz isso na prática, né? E aí vocês estavam mostrando esse caminho aos poucos, sabe? Vocês estavam mostrando nas vivências, não só no que vocês falavam, mas na experiência. Então, teve práticas assim que eu pude perceber como é que eu estava juntando teoria com prática mesmo, com o viver. Acho que é isso. Eu adorei a imagem do monstrinho. Adorei. E aí, quando você falou, né, da sobrevivência, me veio essa ideia, tipo assim, quando a gente está na luta da sobrevivência, não vai ser a fadinha, né? Tem que ser um monstrinho. Não vai ser, tipo, a ninfa dos campos que vai vir quando eu estou precisando lutar pela minha sobrevivência. Então, amei o monstrinho. O monstrinho, ele tá aqui, e dói, né? Mas não é Dói. para me atacar. Dói. Os monstrinhos. Nossa, eu adoro essa sua mente junguiana. Sua mente treinada para os símbolos. Pois tem esse discurso, né? Muito, acho que até algumas abordagens da psicologia às vezes trazem esse monstrinho como algo que deve ser eliminado, como algo que deve ser combatido. E é aquilo que a gente estava falando, né? Desse ciclo que a gente acaba entrando. E não é um desses caras, né? Vamos combinar. Que, eu também tenho as minhas ressalvas ao Jung, né? Mas, enfim. Mas ele é um dos inspiradores da TFC. Ele é um... Acho que sim. Não sei se a mensagem chegou, mas ai, que lindeza, gente. A Mari escreveu aqui pra gente. A Mari conseguiu ver hoje a nossa live. Oi, Mari. Eu vou te perguntar também aqui, ó. Conta um pouco pra gente sobre as dificuldades que você sentiu de aplicar, de trazer para sua vida as coisas que você aprendeu na imersão. Como é que foi isso? Dificuldades que eu tive quando trouxe as coisas que eu aprendi na imersão para minha vida, né? Foi difícil? Foi fácil? Foi assim, automático? Não, já sei. Como é? Não, né? Não. Não foi automático, não está sendo automático, né? Essa questão de trazer do racional para o lado mais emocional ainda é uma coisa meio sistematizada. Meio, peraí. Uma coisa que a gente aprende, né, na vivência é isso. Você... Nossa, me perdi totalmente aqui. Tô nervosa, é a live. Tudo bem, ó, a rádio não falou, fez a mesma fala no meio da live. Sério? Vamos dar um salve. A mesmíssima. É sua cara no mundo, né? Acontece Exatamente. isso. Mas, Nath, é isso. Eu tava esperando que não ia ser uma coisa que eu iria aplicar cotidianamente direto, assim, sabe? Então, essa questão da aprendizagem tem que passar pelo nosso campo cognitivo. Eu acho que sim, eu posso dizer o que mais me ajuda no dia a dia é conseguir perceber esses momentos que eu preciso parar e olhar, sabe? O que está acontecendo aqui? Que lado que está sendo ativado em mim? E como é que eu posso fazer para esse meu lado cognitivo
estar podendo acolher esse meu lado emocional, sabe? Uhum. Ai, que lindo. Aquela analogia que você mostra, né, da mão, Uhum. nossa, é muito legal. Muito legal. E assim, dá para trazer para o dia a dia e ajuda bastante. Que legal, Ju. A rádio não te deixou uma mensagem aqui, ó. Deixa eu Me ver, perdi, não foi só uma vez. Hashtag humanidade compartilhada. Vocês acham que eu não me perco, mas é porque a Mari já sabe, né? Que eu uso óleo de peroba todo dia de manhã como hidratante no rosto, da minha cara de pau. Então vocês acham que eu não perco, mas é porque eu tenho uma cara de pau muito boa. Nossa, e lembrar da humanidade compartilhada faz um. Dá uma coragem, né? Dá uma coragem pra gente de ir lá e ser cara de pau às vezes. O cara de pau do bem, né? Vamos combinar, não é? Também ultrapassar limites. Mas é isso, a humanidade compartilhada, eu acho que ela ajuda muito a gente a sentir mesmo no corpo que a gente não precisa ser perfeito, porque ninguém é, né? Não tem. Eu estava falando isso hoje no atendimento. A gente é um bicho muito especial. A gente é um bicho tão de coletividade que você não vai ver muitas espécies na natureza, algumas, mas não muitas, em que a gente tem mártires que colocam a sua vida em risco em nome do coletivo. A gente é capaz de fazer muita coisa que não é vantajosa para a gente individualmente em nome do coletivo. E esse coletivo passa também, né, pelo olhar que os outros têm sobre a gente, pelo olhar que os outros têm sobre o mundo. E aí quando a gente vai descobrindo, podendo descobrir que a gente não está sozinho naquilo que a gente tem mais vergonha, que é que a gente tem mais dor, isso é muito poderoso. Eu não preciso mais me esforçar tanto para ser amada e para ser querida. Porque eu não estou sozinha. Não preciso mais buscar tanta inclusão, porque eu não estou sozinha. Aqui, onde eu estou, na minha solidão, tem milhares, né, nessa solidão comigo. Então, eu amo esse conceito mesmo. E eu acho que vocês viveram ele muito lindamente na imersão, a turma de vocês. Viveu e com muita coragem, assim, de compartilhar a humanidade. Eu chamo as pessoas para entrevistar, Ju, e aí eu falo mais que vocês. Porque... Não, mas eu adoro escutar você. Pode continuar, continue seu podcast. Ótimo, ótimo, eu adoro falar com cada podcast no WhatsApp. Mas eu quero escutar você, porque eu também eu amo falar, mas eu amo escutar, é uma coisa. Agora eu estou equilibrada profissionalmente, consultório e imersão é assim, tem todos os lados, eu posso escutar e falar, escutar e falar. Pois a parte da humanidade compartilhada. Tá até sendo um pouco difícil eu tá colocando em palavras assim, porque essa questão da humanidade compartilhada leva a gente para querer falar sobre coisas mais pessoais aqui, né? Eu acho que por aqui não cabe isso, mas essa liberdade de ambiente que vocês... Ai, tem um bicho aqui. Olha, eu acho... Ai, não apareceu aqui na live. Mas é justamente isso. Perceber que tinha gente passando dores tão parecidas comigo traz um alívio, assim, tipo, sensação de pertencimento mesmo. E como que isso é basal nosso, né? Sentir-se pertencente em um ambiente. Isso é real, concretamente, ajuda a gente a regular as nossas emoções. É muito triste que a gente parta hoje de um princípio, né, sociocultural, enfim, que de individualidade. Você está lutando Aqui, contra ó. o bichinho aí, né? Uhum, É uma abelha? Mas pode falar. Não, é um bichinho de chuva. Vem cá, moço.
humanidade compartilhada, hashtag humanidade compartilhada, eu desmarquei a sessão presencial com o cliente ontem porque tinham detetizado o prédio e eu estava com medo de encontrar baratas. As baratas não funcionam. É terrível. Sigilo terapêutico, né, para os baratos. Nossa, não, eu imaginei, eu não ia conseguir manter nenhuma postura no atendimento. Mas é muito triste, assim, que a gente parte muito desse conceito de individualidade e que a forma de lidar com a possível rejeição do outro seja assim, não tô nem aí, eu sou mais eu. Porque isso não é verdade. Eu sou eu também. Né? E dói, e tudo bem doer. E aí tem várias formas de eu lidar com a rejeição e que requer coragem. Tem várias formas de eu falar assim, eu sei que eu vou ser excluída, rejeitada, ou agredida, enfim, por tomar partido, por me posicionar por algo que eu acredito, e eu vou assim mesmo. Né? Desagradar requer coragem. Mas isso não significa que eu tô nem aí, que isso é pequeno. É basal pra gente mesmo. Essa sensação de pertencimento é segurança física. Ser humano que não pertence na planeta selvagem, largados e pelados, ele vai morrer. Se não for em 40 dias, não pode deixar que não vai durar um ano. Assim, se a gente não está em sociedade, a gente perece. Tem um estudo de Harvard que eu vi, quem citou esse estudo foi o Tu Tendimpa numa palestra. O Tu Tendimpa é aquele tradutor do Dalai Lama, ele criou um protocolo CCT, que é também de compaixão, e esse estudo de Harvard era sobre longevidade. E eles fizeram um estudo longitudinal em que eles correlacionaram várias coisas, né? Estilo de vida, hábitos alimentares, exercício, se é fumante ou não, históricos de problemas na saúde. E o fator chave que pareceu mais forte, mais preponderante para determinar, tipo assim, mais determinante da longevidade de uma pessoa é a qualidade das relações que ela tem. Então você pode não fumar, comer vegetais 10 porções todos os dias, cortar todas as coisas que fazem mal para gente, porque isso se chama terrorismo alimentar, fazer exercícios, ter a cartilha do corpo físico como máquina, né? Porque isso é tornar o corpo físico uma máquina, assim, acreditar que é isso. Mas o que vai fazer a diferença na nossa longevidade vai ser as relações que a gente tem. Então, como é que isso não é basal? Né? E aí, quando a gente fala isso, eu sempre tenho receio de tocar na ferida das pessoas que se sentem muito sós, porque sentem que não têm relações para contar. Então, quero fazer um parêntese, assim, dizer que isso não é um problema individual, ele é um problema cultural também, que a gente não tem culpa da nossa história. A gente não tem culpa de não ter referências de aprendizados fortes o suficiente de que as relações são seguras. E justamente para isso que a gente oferece esse espaço no Habitar. Para poder começar a criar essa referência de relação segura. Não tem ninguém perto de você, não tem problema, nós estamos criando nossas próprias pessoas. Nós estamos produzindo as pessoas. Né? Nós vamos ser essas pessoas umas para as outras. Vamos experimentar como é isso. Porque às vezes não tem ninguém mesmo. Faz sentido isso para você que eu estou falando? Muito. Ainda bem que essa live vai ficar gravada. Vai super. Coisas que a gente precisa escutar mais de uma vez. A gente precisa se dizer isso muito, né? E aí é isso, tá tudo bem precisar, não é fraqueza precisar dos outros. É simplesmente necessidade basal. Uma condição da sobrevivência humana. A gente Como vai... que a gente... Desculpa te interromper. Não, imagina.
Eu ia comentar, né? Justamente por ser essa questão coletiva, como que a nossa cultura se estrutura de um jeito para a gente esquecer essa humanidade. E o que eu achei muito legal na proposta de vocês é esse movimento super contra, sabe? Contra essa. Até meio político, diria, de retomar esse aspecto nosso. Isso é Uhum. lindo, isso é lindo. Muito Não, necessário também. te ouvindo falar, a minha mente já fica fervilhando, assim, né? Até quando você fala meio político, eu acho que é super político, né? Eu sei que você, minha colega de profissão, também, isso pega aí, né? Psicologia também é política, o que a gente faz também é importante nesse lugar. E político, quando a gente fala político, não é, né, partidário necessariamente, Sim, sim. mas assim, como que a gente esquece? Como é que a cultura nos leva a esquecer da nossa humanidade? A gente se enfraquece, né? Quando a gente esquece da nossa humanidade. A gente é tratado como máquinas de produção. Para que serve isso? Uhum. Para que Exatamente. paradigma cultural serve que a gente veja esses nossos corpos como máquinas de produtividade, independentes, peças independentes de um sistema que podem ser substituídas? Tem aqui até aquela frase terrível, né? Ninguém é insubstituível. Essa é uma forma de ver. Mas assim, talvez o trabalho de ninguém seja insubstituível, mas ninguém é substituível. Ninguém é. Todos nós, gêmeos univitelinos, são únicos. E a que serve a gente esquecer a nossa humanidade, esquecer o quanto a gente é único, sim. O quanto a gente é insubstituível, sim. O quanto a função desse corpo não é ser uma máquina de trabalho, mas é ser talvez um agente de amor, quando a gente fala das relações. Um agente de relação, de sobrevivência. O amor, ele é a condição da sobrevivência humana. A gente fala de cooperação e o amor é a forma de cooperar, é o sentimento que nos leva à cooperação. Então a gente está aqui querendo fazer milhões, né, e nada contra, tudo a favor, inclusive autonomia financeira feminina, mulheres no topo, vamos lá. Mas a gente está querendo fazer milhões, ganhar prêmios e diplomas e mostrar que a gente tem imensas habilidades. E tá tudo bem, mas o propósito desse corpo realmente é isso? Porque tem tanta vida, tanta potência nessa existência. E aí eu volto para. Eu estou aqui viajando, né, nos seus ganchos, né, que eu volto naquela ideia que você trouxe do conteúdo, né? Tipo, esse conteúdo sobre ansiedade me gera ansiedade. Que a gente vem numa abordagem com ansiedade que é assim: vamos consertar essa ansiedade para eu voltar a produzir. Vamos consertar isso aqui para eu ser um ser humano direito. Né? Deixa eu voltar aqui para a fábrica. Deixa eu me controlar, ter um bom desempenho de novo. Cara, é isso. A nossa vida é essa. É isso que se resume a vida. Sabe? Tem muito mais beleza para você viver do que simplesmente suprimir essa ansiedade para tirar ela do caminho para fazer tudo o que você precisa fazer. Porque está me atrapalhando, porque eu não consigo trabalhar. Eu sei que está atrapalhando e eu sei que gera sofrimento, e a proposta não é ignorar isso. Mas assim, também não é te ajudar a adoecer melhor. Também não é te ajudar várias técnicas para você não ter essa crise agora, ter essa crise porque ela vai chegar, ter essa crise daqui a 2 meses, mas agora você vai terminar o seu TCC. Não é essa a ideia. A ideia é assim, cara, sua humanidade é super ampla e vamos viver ela, e isso é sustentável, isso vai te fazer bem, não é por 2 meses, é por uma vida. É, na minha ideia, muito louca, que engata na próxima pergunta, que é o que você sente. Eu sei que é uma área que é tão difícil a gente mensurar, né? Mas assim, quais que vocês, o que você sente que pode ter sido o resultado, a transformação que a imersão trouxe para você? Nossa,
É difícil, assim, realmente, como você disse, mensurar. Nath, eu diria que é essa mudança de perspectiva mesmo, sabe? De como lidar com essa. Acho que com essa. Não é energia a palavra, é com esse construto nosso. Com esse construto que tá nesse lugar de monstrinho, sabe? Quando na verdade isso não é o lugar dele, a ansiedade em si, né? O lugar dela é de sobrevivência. E trouxe transformação também nessa perspectiva não de sair desse ciclo de tentar lidar com a ansiedade pelo controle, mudar, regular ela de acordo com o vínculo, sabe? É isso que acho que foi essa a virada de chave assim mais essencial do que aconteceu para mim. Quando você fala isso muda alguma coisa na sua forma de sentir? Tem algum impacto aí em como você se sente com você ou com a sua ansiedade? Eu sinto que tira, acho que toda aquela questão de eu vou conseguir lidar com a minha ansiedade sozinha, sabe? Não é conseguir a palavra, mas é mais assim, eu não preciso estar lidando com isso sozinha. É mais nesse sentido. Isso você sente que provoca mais alívio ou mais medo? Nessa escala, assim, né? Essa escala que eu acabei de criar. Acabei de inventar. Uhum. Eu acredito que para algumas pessoas isso pode causar um pouco mais de medo, porque demanda uma abertura, né? De estar compartilhando essas coisas, mas tem bicho aqui, esses bichos Esse estão barulho é do bicho, é? me desconcentrando. Sim, eu acho que sim. Que barulho, não sei. Tá fazendo toque, 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 toque. Ah, eu acho que é do meu fone. Esse fone aqui já deu o que tinha que dar. Entendi. Você pode repetir a pergunta? Que eu vou repetir, na verdade, o que você começou a falar, porque eu acho que você vai achar o gancho. Você falou Beleza. assim, para algumas pessoas isso pode gerar mais medo. Essa ideia de não lidar com a sociedade sozinha. Porque precisa de uma abertura. Aí eu acho que vem mais para você. Como é que... Então, para mim, eu sinto que eu naturalmente tenho essa abertura maior, sabe? Para estar compartilhando, inclusive, algo que eu tô aqui pensando, né? Até que ponto tem. Aí, ó, aplicando o que a gente viu na vivência com o pensamento que eu vou ter agora, assim, tipo, será que isso é um problema? Não, isso talvez não seja um problema, sabe? Então, é isso. Eu acho que, na verdade, eu sinto conforto por estar pensando nisso. Que eu não preciso estar passando por isso sozinha. Que em algum lugar tem alguém que pode me trazer uma perspectiva nova em relação a isso. Mesma forma, se a gente for parar para pensar, é um pouco um espelho, assim, do que aconteceu com o curso. Com as minhas angústias sobre como que a ansiedade é meio que abordada lá fora. E com o curso veio uma perspectiva nova. E essa questão de compartilhar as minhas próprias dores também pode ser um pouco parecido com isso. Compartilhando, eu posso ver uma perspectiva nova de outra pessoa e perceber que ela também se encaixa, de certa forma, naquilo que eu tô vivendo. Nossa, viajei agora. Não sei se fez sentido. Foi perfeito. E é isso, você tá dando oportunidade para outras pessoas sem terem esse sentimento de humanidade compartilhada, ouvindo você, ouvindo a sua história. Sim. Você falou uma coisa que me acendeu uma lanterninha assim. Meu Deus, chutei o tripé.
E nem tem bicho aqui em casa. Você falou assim, do conforto, que isso te dá conforto. E aí eu fiquei pensando que tem esse caminho assim, que quando a gente percebe a importância das relações, que a gente sente um medo quando a gente tem muito forte no corpo esse aprendizado de que as relações, elas são perigosas, ou que a gente não tem com quem contar, que não existe, eu vou cair no vazio, eu vou buscar e eu não vou encontrar nada lá. E a gente sente conforto quando a gente tem essa perspectiva, mas a gente já começa a entender no corpo que tem rede, que nunca vou esquecer a frase que a Mari me passou, que por sua vez pegou de outra pessoa, que eu não lembro quem é mais, que é assim, se joga que tem rede. Que é, tem gente, tem rede, tem comunidade, olha, pessoas se importam com pessoas. Por isso que o R de relações é tão importante. Que você podia ter assistido todas as aulas gravadas, que eu sei que você era uma das que mais assistiu primeiro todas as aulas gravadas. Você podia fazer todas as práticas individualmente, mas isso que você me trouxe agora, eu não vejo como isso podia chegar sem a experiência das relações. E aí, falando com você, fica me vindo a fala das outras meninas também, né? Todas falaram assim, o que foi bom na imersão? O grupo, o vínculo, o grupo, nossa, falar com as outras pessoas era demais. É isso. A gente subestima muito o poder disso. Aí a pessoa vira assim, aí fala, mas eu tenho muitos amigos, então é isso, né? Fazer terapia, eu não preciso de psicólogo, você já ouviu isso? Não preciso de psicólogo, se for só falar eu tenho amigos. É o grupo no contexto, naquele contexto. Exatamente. Ótimo ouvir vocês. Nath, sim, o grupo. Eu tô pensando também, acho que por causa da sua pergunta, eu tô pensando nas minhas relações no geral, sabe? No mundo lá fora, fora da imersão. Mas sim, essa coisa do grupo foi essencial para mim. Eu precisava, sabe? Acho que essa frase, se joga porque tem rede, foi o que me segurou. Segurou, assim, os pratinhos que eu já estava segurando antes do habitar-me e os pratinhos que eu precisava estar segurando durante também, porque veio mais pratinhos do que eu estava esperando, sabe? E foi ótimo poder compartilhar isso com vocês. Tinha gente lá passando por perrengues muito parecidos que os meus, assim, por dores muito parecidas. Era um lugar de muito, assim, lá fora que eu enxergava, era um lugar de de muito não reconhecimento, sabe? Porque teoricamente era algo que eu estava passando apenas na minha mente, né? Tem isso. Quando não é uma coisa concreta, então o que eu escutava aqui em casa era totalmente diferente do que eu escutava na rede que a gente tinha lá. Até o fato, eu acho muito interessante, e várias de nós falamos exatamente dessa forma, lá fora. Né? Tem o aqui dentro, a nossa casa, e tem o lá fora. Como é que é lá fora? Mas se eu precisar, eu tenho o aqui dentro também. Eu adorei essa forma de colocar. Por isso que a gente trouxe esse nome, o Habitar-me, e um outro nome que a gente pensa usar em algum momento, eu e a Mari, é abrigo, né? Porque Abrigo? A ideia talvez um nome como a comunidade, né? Vocês são as habitantes, porque a ideia essa é a nossa casa. Adorei. Essa é a nossa casa. Então a ideia é trazer mesmo a sensação de lar, de aqui eu posso descansar, aqui eu posso me alimentar, aqui eu posso ser quem eu sou. Nenhum lugar no mundo eu posso ser quem eu sou como aqui no meu quarto, né? Quem tem um quarto. Às vezes até a família está difícil, né? Muitos de nós não podem ser quem somos com as nossas famílias, mesmo, é uma realidade. A gente fecha a porta e o lar é onde a gente descansa. Então, todo mundo precisa de um lar.
nem que seja um lar simbólico, nem que você esteja num abrigo, nem que você esteja na casa de outras pessoas, mas a gente precisa de um lar que é aonde eu me sinto em paz em casa, para ser quem eu sou, para usar o banheiro de porta aberta, para tirar o sutiã apertado, para, né, tirar a maquiagem e falar que sou eu aqui, né? Essa aqui, afrouxou a máscara, tá aqui. Sim. Alguma coisa na sua vida, uma pergunta difícil aqui, né? As pessoas, ou coprodução, estou seguindo o roteiro, coprodução é maravilhosa, mas requer Olha isso. adaptações. Vai lá. Ó, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu na sua vida que você não imaginava que seria possível depois da imersão? Era o bicho na sua cabeça mesmo? Era. Aconteceu, Estamos Natália. aqui. Um bicho. Tá cheio de bicho aqui. E estão todos, por incrível que pareça, estão todos em cima de mim, assim, vindo pra minha direção. Tem tanta luz pra lá, não querem a luz, querem eu. Enfim. Você tá brilhando, gata. Você é a luz. Tá, beleza, vamos pra pergunta difícil. Pergunta difícil. Você pode repetir a pergunta difícil? Posso. Alguma coisa aconteceu na sua vida que você não imaginava que seria possível? Depois da imersão, que você sente que a imersão ajudou nesse processo? Eu acho que tem um cenário mais pra fantasia, digamos, porque eu digo fantasia no sentido de eu imagino que eu teria passado por uma situação de uma forma totalmente diferente se não fosse o habitar. Que essa situação que eu tive com a família, que eu estava vivendo um luto antecipado, né? Já tô começando a... Eu não posso chorar na live. Quer dizer, tudo bem se eu chorar na live, né? É só você que decide esse limite, tá, Ju? O que eu quero dizer com isso? Pra mim, não é nem por um segundo inadequado. Né? Ao mesmo tempo é isso, eu quero te proteger para que depois você não sinta aquela, eu me arrependi de ter feito isso, tá? Então eu tô aqui para onde você quiser. Lembrando que eu sou a pessoa que falou publicamente que eu fui internada numa clínica psiquiátrica. Então, assim, relaxa, que não tem... A pessoa sem fronteiras de limites pessoais. Sim. Eu fico assim também por causa... Enfim, que eu comentei aqui no começo, né, que esse meio da internet é um pouco... Pode parecer um pouco hostil. Enfim. E... tá sendo bem novidade aqui pra mim esse espaço. Mas, como eu tava falando, acho que a minha ansiedade acionava muito quando eu vivenciava esse espaço de luto antecipado. Ou seja, eu acho que muitas pessoas durante a pandemia entraram em contato com isso também, de ficar nesse cenário de meu parente está doente, eu tenho os meus últimos momentos aqui com ele. E eu tava vivendo isso, né? Enquanto eu tava no habitat. Olhando assim pra Juliana, que se imaginou passando por esse cenário antes do Habitar-me, eu já tava... Eu tinha essa imagem na minha cabeça. Pronto, vou tirar, tipo, um momento pra ficar recluso no meu quarto, vou abandonar todos os planos que eu tava tendo, vou largar todos os meus pratinhos, né? Só que não. Porque eu tive esse suporte. Eu tive pessoas que disseram, eu também já estive nesse lugar, sabe?
Obrigada, João. Compartilhar isso. Que bom que você não precisou largar os seus pratinhos. Se precisasse também, né? Parte da vida. Acho que bom que você Sim. se sentiu apoiada. Eu E aí não precisou. Eu me senti apoiada, mas não só isso, mas é aquela coisa, né, de as pessoas continuam falando pra você aquela frase da Dory, continue a nadar, independentemente do que está acontecendo. Se está acontecendo caos lá, mas como faz isso, né? Como faz isso se não tem aquela estrutura base? Que é justamente o pertencimento, pode cair que tem rede aqui. Não tem como. Não tem como. É isso. É isso, gente. Suspende, encerra, acabou. Pronto. A Zu falou tudo que precisava. É exatamente. E a gente leva isso para várias situações da vida, né? Uhum. Toda vez que a gente encontra um obstáculo, uma potencial coisinha lá do mundo lá fora que venha e bagunça o nosso mundo interno. Como é que a gente passa por isso sem rede, né? Uhum. É por isso que eu tenho falado para as meninas também, que já vieram aqui, mas falo para vocês. E a gente, né, deu várias possibilidades de vocês, inclusive, continuarem, refazerem a turma, né? Que a ideia a casa é nossa. A ideia é que a gente não se perca, que essa rede não se perca. Como, parafraseando a Mari Fernandes, nossa professora, minha e sua, né, que ela fala, agora você sempre será uma fluida, que uma vez habitante, você sempre será uma habitante. Essa casa é sempre sua. Essa casa é sempre nossa. Né, que a gente não se perca, que a gente não perca a nossa rede. Né, que a gente saiba que pode cair sem desmoronar. Me vem a história, né? Essa imagem bem de mime, né? Eu tava com todos os pratos, derrubei, caíram no chão, quebraram, quem teve que limpar fui eu. Então, melhor não jogar, né? Se cair, se precisar jogar, pode. Mas, se puder não jogar, mais fácil, melhor. Né? Porque depois eu que vou ter que limpar. Que bom, Ju. Falando sobre tempo. Você estava vivendo um desafio grande na sua vida pessoal. Você chegou no Habitar me sentindo que tinha, né, questões profissionais, você queria trabalhar. Eu lembro que você estava super empolgada, assim, tipo, mal posso esperar começar as aulas. Vou aprender. Super maratonou. Achei que ia para um lugar, fui para o outro. Mas, nossa, eu precisava ir para esse lugar para poder trabalhar o que eu estou trabalhando hoje em dia na minha profissão, sabe? No meu profissional. Uhum. Eu ia cortar etapas se eu não tivesse ido por onde eu fui. Você sente que fez diferença para você profissionalmente também? O Habitar? Com certeza. Com certeza. Nossa. Eu tô menos ansiosa em relação a isso. No sentido de... Sabe, acho que eu tive esse movimento várias vezes aqui nesse ambiente que eu considero hostil à internet. Uhum. E fico assim, ai meu Deus, o que eu falo, o que eu faço? Isso, ao longo do profissional, também aparece, né? Uhum. Então, eu tô me sentindo muito mais eu mesma, sabe? Ai, que lindo. Sim. Uhum. É isso. Nesse mundo que a gente aprende a colocar várias máscaras, né? E essa máscara vem com toda essa imagem de ordem, o que você deve ser, o que você... Não abre espaço para espontaneidade. Eu me sinto muito mais espontânea, muito mais eu. Uhum. Pra gente ser a gente, pra gente ser espontâneo, a gente precisa sentir algum nível de segurança. E não é essa segurança que a galera fala de autoconfiança.
Eu tenho que ser autoconfiante. Porque... Não, isso é a performance. É, Né? é. O eu mesma, o espontâneo é relaxado. Ele não é firme e autoconfiante. Ele é, eu posso ser eu mesma. Ele é um relaxamento para eu não ter que ser hipervigilante. Para eu não ficar tendo que pensar 1000 vezes no que eu vou falar, no que eu vou fazer. Porque eu me sinto segura de que eu não vou ser agredida, não vou ser atacada, não vou ser excluída. E que se vier algo desconfortável, eu tenho recursos para lidar. Né? Se eu for rejeitada aqui, eu tenho a minha rede lá também. Eu estava conversando com um amigo, que ele nem apareceu hoje, mas geralmente aparece aqui o Rafa. A gente estava batendo um papo. Rafa, se você vê gravado, eu estou falando de você. Ele perguntou assim, como é que você faz, né? Para falar na internet, mostrar aqui a sua cara. Agora essa cara maquiada. Vou fazer um vídeo só para falar sobre isso, mas antes também sem maquiagem, e zero problema com isso. E falar as coisas, né? Você não tem medo? Eu falei, tenho. Mas ele falou assim, ele usou uma metáfora que eu achei tão boa. Ele falou, porque às vezes eu sinto que eu fico batendo na porta do clubinho para entrar. E eu falei assim, eu não bato mais na porta do clubinho para entrar porque eu já estou fora, eu já fui rejeitada do clubinho várias vezes. Então a minha festa está aqui fora. Tipo assim, eu não vou entrar na festa, não vou ser convidada à festa, minha festa está aqui fora. Eu tenho medo de ser rejeitada, mas eu já fui. Eu tenho essa sensação de que eu já fui. Então eu não estou mais lutando para conquistar a aprovação alheia, porque eu já perdi. Eu falei assim, não é porque eu tenho coragem, é porque eu já desisti de conquistar a aprovação alheia. E aí eu estou aqui fora com as pessoas que querem festejar comigo na festa. Na verdade, o que eu falei para ele eu sou muito ruim de agradar as pessoas. Eu tentei por muitos e muitos anos e falhei miseravelmente. Fui parar numa fucking instituição psiquiátrica. Eu sou muito boa em perceber o que as pessoas sentem, eu sou muito boa em perceber o que as pessoas precisam e o que as pessoas pensam, mas eu sou muito ruim de fazer o que elas querem, mas muito. Então, tipo assim, eu só aceitei essa realidade, sabe? Tipo, conviver com isso. Então, quando vem um backlash de alguma forma, que não tem vindo pela página, porque não tenho essa audiência toda, inclusive, né? Mas às vezes vem por fora, eu sofro, mas depois... Backlash que você diz haters. Nesse sentido. Gente que fala assim, não gostei, você não devia ter falado isso, né, que absurdo, ou você é isso, você é aquilo. Né, profissionalmente, então, tipo, como assim uma psicóloga que quer aparecer, né, então esse tipo de coisa. Não é que não doa, né, dói, mas aí eu vejo que tem outros fatores. Um deles é que eu vejo claramente que cada vez mais eu respiro e falo assim, isso não é uma novidade. Eu já senti isso antes. Eu sei como é. Isso está longe de ser uma novidade na minha vida. E eu posso descansar na rede. Eu posso descansar na rede de pessoas em que a gente tem apoio mútuo. Porque ao mesmo tempo que tem aquelas pessoas que se eu entrar numas, eu passo a vida querendo conquistar. A Mari me acompanhou muito nesse processo de lançamento, é pura exposição, né? E eu falei assim, gente, olha, eu tô me vendo tentando, tipo, conquistar os coleguinhas que não tem nada a ver. Tipo assim, que não é a galera que vai querer fazer, mas eu só quero que eles me achem legal. Aí eu falei assim, nossa, né? Porque eu posso ficar nessa sempre. Mas assim, eu já não tenho essa aprovação. Para que eu quero? Eu não estou perdendo uma coisa, eu já não tenho essa aprovação. Então, eu tenho essa outra coisa aqui que é muito melhor, inclusive. Né? Uma rede de suporte que é casa, que eu posso afrouxar o cinto, tirar o sutiã, abrir a porta do banheiro, falar palavrão, né? Dizer assim,
né? Às vezes eu surtei, falar, né? A minha voz compassiva quebrou, não está funcionando. Falar quem eu realmente sou. Tá? E isso dá alívio para lidar com as coisas difíceis. Mas eu sinto que a gente só chega nesse sentimento quando a gente tem essa permissão, né? De tem rede. Eu posso lidar com esse hits mesmo, essa coisa, esse calor. Tem rede. Né? Eu não virei uma pária porque algumas pessoas não gostam de mim. Nem que essas algumas pessoas sejam algumas milhares de pessoas, que não é o meu caso no momento. No momento. Mas aqui, ó, tem rede, importa. Enfim, também viajei. Também entrei no fluxo das viagens. Ju, eu estava falando do seu contexto, porque assim, eu imagino que no momento que você decidiu fazer o Habitar-me, até pelo que você falou, né? Eu faltei algumas aulas, não pude estar em todas, me senti acolhida, mesmo assim. Você não era uma pessoa que estava assim com tempo livre para dedicar a uma experiência. Tipo assim, eu não tenho muita coisa para fazer, então eu vou agora sim me dedicar a esse processo. Essa não foi a ideia inicial. Por que você fez o Habitar-me mesmo tendo pouco tempo? Você acha que compensou essa decisão? Compensou. Assim, um grande incentivo para mim, por optar por fazer o Habitar-me, é justamente para conhecer um pouco mais aprofundadamente essa visão de vocês, que eu acho incrível, sabe? Então, para mim, o primeiro incentivo foi esse: eu vou estudar aplicar nas minhas ciências. É isso que eu quero. Uhum. E aí que tá, foi uma surpresa vivenciar esse grupo. Mas eu tô até. Você pode repetir a pergunta? É porque deu tanta volta a pergunta, né? Deu Mas volta. eu vou traduzir ela assim, né? Tá. É assim, eu sei que você era uma pessoa que tinha pouco tempo, e porque a gente já vem trocando há muito tempo, eu sei o que rola na sua vida, nos seus projetos profissionais. E muitas das pessoas que consideram fazer a imersão, eu sei que uma das questões que pega para elas é assim: cara, isso é lindo, isso é maravilhoso. Eu adoraria, quando eu tiver tempo, talvez eu faça. E eu vejo que isso é uma lógica super. Me identifico, inclusive, né? Porque o meu trabalho, eu trabalho com isso justamente porque eu me identifico. Que é essa lógica bem da exploração do corpo, né? Eu vou fazer as minhas tarefas. Eu vou fazer. Eu vou fazer o meu curso profissionalizante, eu vou ganhar dinheiro, eu vou cuidar da casa, eu vou fazer as tarefas que eu tenho que fazer, e quando sobrar um tempo, aí eu faço uma coisa que eu acho legal, mas que é só para cuidar de mim, entende? É por isso que eu inseri essa pergunta. Na verdade, mas o que eu queria, talvez era mais assim, mesmo sem tempo, aí você contou que te levou a fazer, foi super esse pensamento, né, do utilitário, super entendo. Sou psicóloga, elas vão ensinar as coisas massa que eu vou aplicar na minha profissão. Sim. Só que, né, foi assim, opa, eu achei que era só isso, tem mais coisa aqui nesse caminho. E mesmo assim valeu a pena fazer. Muito, muito. Porque não foi justamente o que eu estava falando, né? Não foi o aprendizado passivo, sabe? Foi viver, foi sentir, foi assim, foi imersão. E tem esse mito do curador ferido, né? Que eu acho que simboliza um pouco essa questão
do trabalho terapêutico, que é aquilo que a gente vivencia, o que passa por esse campo dos afetos, é o que mais marca a gente, e o que a gente vivencia e o que a gente repassa para os nossos clientes, os nossos pacientes, a gente consegue conectar mais forte com a dor deles. Mais forte não seria a palavra, mas a gente consegue se conectar genuinamente com aquilo por ser um território conhecido. Então, acho que esse território conhecido que eu vivenciei na imersão meio que cumpriu assim com o objetivo também que eu tinha profissional. E mesmo tendo faltado, eu faltei, não sei, acho que foram 3 encontros, né, de 10, não sei como é que tá a turma nova, mas eu vivi muitas coisas, eu experienciei muitas coisas nesses anteriores que já fizeram totalmente valer a pena. É lindo, deixa eu ver falar. Até essa Eu digo experiência da mesmo. terapeuta. Nossa, Encontros. eu queria que as aulas tivessem mais tempo também. Mas talvez seja por causa exigir demais das pessoas. Demais. Porque assim, eu e a Mari, se fosse pela gente, o curso gravado teria assim umas 50 aulas, e a gente faria assim uns 20 encontros. Por que a gente não faz isso, ou não dessa forma, ou não nesse momento? Porque exatamente a gente não quer que seja um peso, né? Uma fonte de ansiedade. Que de repente, eu não consigo mais estar lá nunca. Gente, sim, eu não tinha notado isso, eu não tinha percebido, porque, olha, me olhando no contexto que eu tava no começo, sabe? Se eu visse umas aulas de, sei lá, 2 horas, eu ia surtar. Tipo, meu Deus, não vou conseguir com esse compromisso. E faz muito sentido também porque as aulas mais com espaço, tem um espaço assim que considera o período de concentração, né? Então, é muito necessário, assim, a gente estar focada naquilo para que a gente consiga absorver também o que vai ser trabalhado na vivência. Sim. Por isso que as aulas gravadas são curtas. Eu comecei, as aulas gravadas tinham aula gravada de 1 hora. Aí eu falei assim, eita, Nossa. não, vai dar certo. Então é tudo a experiência pensada para que ela seja leve e profunda, mas assim, não pesada, né? E aí a gente pode, e a gente tem ideias no futuro de ver como aprofundar isso, de continuar com vocês e as pessoas que querem continuar, né? Estamos pensando, a Mari está com várias ideias massa, mas que pelo menos assim, a pessoa possa passar pelo Habitar-me da forma mais leve que ela puder, porque senão é algo mais para ela ser produtiva. Sim. Tipo, veja todas as aulas em dia, vá em todos os encontros, faça todas as práticas. E eu passei por isso, né, em alguns grupos também. Tipo assim, cara, ótimo, mas eu quero estar em qualquer lugar, menos nesse grupo agora, porque eu tô exausta. E aí, cadê a terapia? Né? Cadê o propósito, realmente? Realmente. É isso, Ju. Muito obrigada. Foi lindo falar com você, amei. Que bom que a gente segue juntas. Eu que agradeço pela experiência e que bom que eu entrei no Habitar-me, viu? Que bom que eu conheci vocês. Foi muito bom. Dizemos o mesmo. Falo pela Mari também. Me dê essa liberdade, ela já foi. eu já sei. Eu já sei o que ela pensa, falo por ela também. Ai, meu Deus. Vocês falam sobre mim, aquela. A gente fala sobre todas vocês. Vocês têm um acompanhamento, assim. Vocês estão olhando pra gente, né? Eu percebi isso no curso. A gente fala sobre todas vocês, a gente vai no nominho de cada uma, a gente faz o cheque assim, será que a gente vai checar essa pessoa após essa sessão? Porque é uma sessão, né, de alguma forma. Quem é melhor para falar nesse momento? Eu, você, às vezes a gente fala as duas, né? Vamos fazer o cuidado, o acolhimento.
Uhum. Ai, Nath, isso foi uma das coisas que eu mais gostei também. Vocês viram que eu fiquei bem comovida. Eu acho que foi umas 2 vezes que eu fiquei bem comovida, assim, que a gente desligou, né, a chamada. E a Mari veio falar comigo, sabe? Veio perguntar como é que eu tava. Me deu um espaço para poder, acho que, compartilhar aquele lugar mais profundo que tinha chegado em mim. E Uhum. foi muito bom. Foi assim, um respiro. Isso foi muito Isso é uma especial. preocupação. Sempre, assim, a gente tá mexendo, né, nas emoções e aí cutucando um pouco, propiciando que algumas portas se abram. A gente tem que poder dar suporte, né? Não é uma Uhum, psicoterapia, né? Não é terapia uhum, individual, mas a gente não quer jogar ninguém no vazio, porque aí é tortura, não é apoio, né? uhum. Então, Sim. certeza, a gente fala e a gente adora vocês e a gente conversa. Olha como que a gente acha que tá. Então, com certeza é muito mais do que o encontro ao vivo. Uhum, Por isso que é uma comunidade mesmo. sim, exatamente. Querida, Então, muito obrigada. Que várias pessoas possam ouvir sua experiência e compartilhar da sua vontade também. eu fiquei um pouquinho nervosa no começo, mas acho que é normal, né? Sim, Uhum, então arrasou. Tá ótimo. é. Brilhando. Os insetos até reconheceram o seu brilho. Os insetos, cadê? Eles sumiram. Agora resolveram. Acho que, tadinhos, acho que eles perderam a asinha, né? Bichinho de chuva. Ah, sim. Pois é, Um beijo, Nath. querida. Então vou indo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Como é que faz pra sair aqui? Vou Só desligar. sair?